Tudo bom, meu irmão? Como é que tá você? E aí, man? Bem aqui, né? Beleza? Tudo certo. É, eu estava até perguntando ao pessoal, né, como é que eles estão vivendo esse momento, né? Como é que eles estão passando por isso, né? Pô, feliz de estar aqui com vocês. A gente também está muito feliz de estar com vocês aí nesse Ela momento de, de quarentena, né, de isolamento social, mas é por uma boa causa. Zé, Zé Alves é meu amigo há mais de 20 anos, 20 não sei quantos anos. Também não vou entrar em detalhe, né, Zé? Que nossas barbas brancas já denunciam, né, esse período de amizade. E, entre outras coisas, nós fizemos várias formações juntas, né, formações de coach, formação de PNL, fizemos formações das mais diversas. Mas tem uma formação muito legal, que ele é professor de yoga, né, formado, inclusive, por uma das mestras, né, das mestras aí de yoga. E eu convidei ele hoje para a gente bater esse papo aí sobre justamente esse barulho, né, que a mente traz, né, com esse silêncio todo que a gente está vivendo. Zé, e aí, Zé, como é que é conviver com esse barulho do silêncio? Vamos lá. Gente, boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Pedro, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco com essas pessoas de todo esse conhecimento que a gente veio adquirindo aí por esses anos de estudos, de cursos, de retiros, de leitura de livro. E é bacana poder, né, compartilhar um pouquinho com o pessoal agora, principalmente nesse momento de quarentena. Como você mesmo falou do yoga, puta, como o yoga está sendo importante para mim nesse momento, né? Porque eu estou podendo fazer minhas práticas, estou podendo compartilhar meu conhecimento com minha família, com alguns amigos, que eu estou conseguindo dar algumas aulas online para eles toda semana e tenho visto como está sendo importante para eles esse momento, né? Porque o yoga, eu acho que esse agora, já que a gente não pode sair, é um momento de a gente entrar, né? Entrar em contato com a gente mesmo, se conectar com nossa essência. E o yoga tem ajudado muito as pessoas que eu tenho convivido aí, que eu tenho colocado para poder praticar essa ciência, né? E o que eu tenho que falar é justamente isso, gente. Eu acho que é o momento agora da gente buscar uma conexão mais interna, né? Então a gente fica o tempo todo externamente procurando saber o que tem que fazer, aquela coisa. Então acho que o momento agora é o momento de se voltar para si, entendeu? Conectar com sua essência e perguntar para você mesmo o que é importante. O que é que você precisa saber nesse momento? O que é que você precisa entender de você mesmo para poder ser sua melhor companhia? É o momento agora da gente estar buscando a companhia da gente, porque a partir do momento que a gente está bem com a gente mesmo, a gente vai estar bem com nossos familiares, com nossos filhos, com as pessoas que estão convivendo com a gente nesse momento de quarentena. A gente vive um momento de muita ansiedade, né? Eu vejo, acho que a palavra de ordem, na verdade já era, né? A ansiedade e a depressão hoje são dois pontos assim de muito cuidado hoje na nossa sociedade, mas com esse momento que a gente está vivendo, meus coaches, meus pacientes, né, clientes, amigos, várias pessoas que eu converso, estão falando muito sobre essa questão da ansiedade, Zé. E o que você acha que a gente pode fazer para lidar melhor com essa ansiedade que está tomando conta da gente nesse momento? Então vamos lá, né? Se a gente pudesse explicar assim com poucas palavras, né? A gente poderia dizer que a ansiedade é um excesso de futuro e a depressão seria um excesso de passado. E se a gente está com excesso de passado e excesso de futuro, é porque está faltando presente, né? Presente. E se a gente parar para analisar, não existe nem passado nem futuro. A única coisa que existe é o presente. E é no presente que você pode escolher como você quer viver, né? Porque o futuro não existe, porque na hora que você estiver vivendo alguma coisa no futuro, você está vivendo ele no agora. E o passado, para você lembrar alguma coisa do passado, você tem que lembrar ele onde? No presente. Então a gente só Presente. existe presente, né? Então se a gente tem esse conhecimento, essa consciência de que a coisa mais importante que a gente tem na vida da gente, esse momento presente, é a única certeza, e que a gente pode escolher como a gente quer viver ele nesse momento, não é aquela coisa. Eu estava conversando até com um amigo meu no outro dia, que tem vários amigos meus chegando para mim e falando que
não sabe mais como viver nessa quarentena, porque na primeira semana conseguiu fazer alguma coisa, nos 15 dias depois, na terceira semana, já está para surtar. E quando Já eu tá parei passando. para analisar, alguns desses amigos, há um tempo atrás, conversavam comigo dizendo o seguinte: não aguento mais essa vida, a correria que eu estou, não tenho tempo para nada, eu não tenho do trabalho, quando eu chego em casa é de noite, não tenho tempo de ver meus filhos, minha mulher, saio final de semana que é para eu me divertir, eu estou cansado, eu tenho que dormir. Ou seja, então você reclamava quando você estava na sua outra vida e está reclamando agora. Então, se a gente parar para analisar, a sua reclamação não é fruto da quarentena. A quarentena, na realidade, foi um gatilho que disparou essa ânsia que você tinha de reclamar das coisas, essa insatisfação que tinha interna, entendeu? Então, acho que é o momento de a gente rever justamente isso. Parar, analisar, se colocar no estado de presença e perceber de onde vem, né, essa angústia, de onde vem essa insatisfação. Será que o motivo mesmo é a quarentena ou é algo dentro da gente que até antes dessa quarentena a gente já estava insatisfeito? Então, esse é o momento de a gente buscar essas respostas dentro da gente. Quer dizer, na verdade é como se a pessoa já tivesse, né, o grau de ansiedade dela, né, isso já acontecesse, o cenário, né, era um, agora o cenário é outro, mas independente do cenário, a ansiedade continua, né? Então estão Isso, botando na conta da quarentena algo que, né, tá dentro de si. com certeza, justamente. E como é que você vai buscar isso? É justamente nesse momento agora, ó, estado de presença, né? Então, eu não quero saber o que vai acontecer depois, não quero saber o que aconteceu antes, eu quero ancorar agora nesse estado de presença, percebe? E aí, a partir desse momento, desse estado de presença, você vai começar a mergulhar um pouquinho mais dentro de si, né? Se conectar de alguma maneira. Aí você vê como é que você vai fazer isso. A gente tem várias técnicas, né? Então você pode, através da meditação, através do próprio processo de yoga, a gente faz muito isso, entendeu? Através do momento de solitude e você aproveitar. Porque às vezes a gente fica o tempo todo querendo fazer algo, mas às vezes a melhor coisa naquele momento é não fazer nada. E ao não fazer nada, você pode justamente buscar essa conexão consigo, entendeu? E aí mergulha dentro de si e vai tirando essas respostas, vai começando a entender por que você tem certas reações, né? Por que está acontecendo isso comigo? Está vindo de onde? Né? Porque uma vez até falei contigo, Pedro, o bem viver, a felicidade, a vida, é mais ou menos como a energia elétrica, né? Você vê o fio passando pela sua casa. Só que você não vê a energia que está ali dentro. Aí você vê o fio passando. É quando você liga a tomada, lá o interruptor, a luz se acende. Então, a luz é mais ou menos a manifestação daquela eletricidade que está passando pelos fios. E a vida, a felicidade da gente é a mesma coisa. A felicidade da gente está aí, a vida da gente está aqui, ó. A partir do momento que a gente acorda e quer viver, a gente tem acesso a ela. O problema é que às vezes a gente fica cheio de condicionamento, cheio de preocupação, cheio de coisa, e acha que vai ser feliz quando se casar, ou vai ser feliz quando se formar, ou quando acontecer isso, ou quando comprar casa, ou quando ter o carro, mas o momento de ser feliz é agora, porque é a única certeza que você tem. Como dizia John Lennon, né? Vida é aquilo que acontece enquanto as pessoas fazem os planos. Então, o momento de viver agora, e se é de quarentena, vamos viver na quarentena, porque para as pessoas que eu estou falando aqui, a maioria tem internet, a maioria tem smartphone, a maioria tem uma casa, a maioria tem alimento dentro de casa, a maioria, espero que esteja com saúde. E se a gente tem isso, a gente só tem que agradecer, né? A gente escolhe viver no desejo ou na gratidão. Então, se você realmente tem coisas a agradecer, eu acho que o momento é esse, entendeu? De agradecer pelas coisas que você tem, não desejar que, né, tudo bem, que a vida vai voltar, a gente sabe que vai voltar, não sabe como é que ela vai voltar, mas ela vai voltar, mas o momento que a gente tem é esse, a gente tem que escolher agora como é que a gente quer viver. Esse é um ponto, Zé, que você trouxe aí, dentre vários importantes, né? Um deles é a questão de que tem muita gente achando que abriu um parêntese na vida, né? Tá passando por esse período e depois vai fechar o parêntese e voltar a viver. Então, com isso, essas pessoas estão deixando de perceber que a vida está acontecendo aqui agora e que a sua vida
É exatamente isso que está acontecendo aqui agora, né? Então é para a gente estar atento a isso aqui. Teve uma observação aqui, Zé, num comentário interessante, a Odete falou assim, sinto-me com falta de ar, né? Sinto que a doença atual afeta o pulmão, isso tem fundamento com essa angústia pulmonar, e eu achei super legal, porque eu estava conversando até com você sobre essa questão da gente estar vivendo uma doença que ela tem uma crise aonde? Qual é o principal órgão que ela ataca? Os pulmões, que é o órgão da respiração, né? Será que a gente não está vivendo uma crise de falta de respiração? E a respiração é justamente o elo, né, com o momento presente, né? Será que não existe essa relação, né, do momento presente com isso? Será que não é a natureza chamando a gente para poder parar, para pensar, né, para poder aterrissar no momento presente? Com certeza, bem colocado, né? Porque a respiração, de certa forma, é um estado que a gente pode ter ele de forma involuntária como voluntária, né? Então, se você parar e não respirar, você nem percebe que está respirando. Mas se você Exatamente. quiser ter uma respiração mais profunda, se você quiser realmente ser alimentado pela energia que vem da respiração, você pode ter técnicas de respiração que lhe dão isso, entendeu? Mas é incrível como a gente vê, né? Que uma coisa que é dado de graça, né, pelo universo, e as pessoas estão morrendo por falta disso. É uma coisa assim que vale a pena mesmo ter um questionamento, entendeu, Pedro? E a respiração é interessante, porque é uma dica, galera, que eu quero dar para vocês, que perceber a respiração, ele serve como uma âncora para trazer a gente para um momento de presença, entendeu? Então, você está aqui, a mente está te levando para um lado, para o outro, aí você quer se ancorar no presente, foca na respiração. Vê como é que você está respirando. Né? Percebe o ar entrando, o ar saindo, dá um foco nisso. A partir daí, você tira um pouquinho da mente e você se ancora no momento presente. A respiração é algo assim super importante, principalmente para a gente que pratica yoga, com meus alunos, eu sempre trabalho essa questão da respiração, porque a gente pode ficar sem se alimentar alguns dias, né? Para sem respirar, às vezes tem gente que não consegue ficar nem um minuto. Então, você vê a importância da respiração no funcionamento do nosso corpo. O Egon trouxe uma contribuição dele, falou assim, conectar com o agora não tem a ver com o que vamos fazer ou não, e sim com o foco e a intenção que damos àquele momento. Justamente, Egon. Então, a gente, na verdade, quando você fica querendo que algo aconteça, você, na verdade, não está focando no momento presente. Focar no momento presente é parar e perceber o que está acontecendo ali, agora, naquele exato momento, né? Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, né, focado nisso aqui na live, doando o meu tempo de vida, eu, Zé, todos vocês aqui, mas ao mesmo tempo eu sinto o vento batendo na minha perna, eu sinto como é que está a minha posição na cadeira, né, eu sinto qual é o meu grau de conforto. Vocês, por exemplo, de 0 a 10, como é que está o grau de conforto de vocês exatamente agora, aí, onde vocês estão sentados, né? Então, isso é momento de conexão com o presente. É um momento que você... eu mesmo falei com vocês e já me ajeitei na cadeira. Eu não cheguei para vocês e falei assim, pô, você está sentado torto, se ajeite aí na cadeira. Não, eu apenas agucei a minha consciência e agucei a consciência de vocês, né? Então, consciência, percepção tem a ver com o momento presente. Agora, eu vejo uma coisa também muito forte nesses dias, que são pessoas dizendo o seguinte, cara, eu tô doido que isso acabe, para retomar a minha vida, né, como ela era. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, cara, esse é o grande lance. Será que a vida vai voltar como era? E será que a gente quer que volte como era? Será que essa não é uma oportunidade de a gente voltar melhor do que era antes? Hoje eu estava lendo, antes de começar a live aqui, eu estava lendo um texto bem ácido de Felipe Pondé, né? Ele é bem assim, né? Ele falando justamente dessa quarentena das pessoas que podem, né? Porque pobre não pode ter quarentena, porque vive... E os pobres estão tendo a quarentena, estão tendo aquelas coisas de expor suas casas, suas piscinas, aquela coisa toda, como se colocasse a quarentena como algo assim chique. Ou seja, a partir daí ele percebe que a humanidade não mudou nada. Mesmo nessa situação, elas continuam com essa coisa da ostentação. De repente, elas vão começar a ser mais solidárias com as pessoas agora por
conta do momento, mas depois elas vão voltar do mesmo jeito. Então, foi um texto bem ácido. Eu, na minha opinião, eu acho que é o seguinte, né? Eu acho que é uma oportunidade, como você mesmo falou, né? Que essa pandemia abriu um parêntese na vida de todo mundo, e é uma oportunidade de a gente compreender isso e voltar melhor. O mundo vai melhorar? Não sei. Mas se eu melhorar, o meu mundo melhora. Então, essa consciência que a gente precisa ter, né? A gente não precisa que o mundo melhore, a gente precisa melhorar. Porque a partir do momento que a gente melhora, a nossa projeção de realidade vai ser diferente. O nosso mundo vai melhorar. Então, é o que Gandhi falava, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, não vamos esperar que o mundo saia dessa pandemia melhor do que ele está. Vamos ser os atores dessa melhoria que a gente precisa para esse novo mundo. Então, é dessa maneira que eu vejo, entendeu? E eu acho que é por aí, se a gente puder passar esse tempo aí se conectando, passar esse tempo, né, tentando nos melhorar como pessoas, né? E é justamente isso, é sempre aquela coisa da busca das virtudes, valores e sabedorias. Né? Então, às vezes, a gente passou a vida da gente toda estudando como ser um técnico, como ser um engenheiro, como ser um profissional, e a gente vai aprendendo técnicas e mais técnicas, mas nunca a gente parou para poder aprender isso, né? Aprender virtudes, aprender valores, aprender sabedoria. Então, às vezes, a gente tem putas profissionais que são bons pra caramba no que fazem, mas eles não têm nada de humano. Né? Então, eu acho que esse é o momento. Não é? Então, tem curso pra caramba online, tem um monte de coisa aí, mas, gente, vamos procurar justamente nesse momento agora de conexão, porque a gente sempre fala isso, sempre brincando, né? Para a gente melhorar como ser humano, a gente não precisa aprender, a gente precisa desaprender. Né? A gente precisa tirar um pouquinho. Isso aí que você trouxe, do desaprendizado, até ilustra, né? Que uma vez a gente fez uma das nossas inúmeras viagens para o Capão, a gente teve como lema da viagem, era desastre, né? A gente, porque eu acho, rapaz, desastre, né? Que o objetivo da gente não é achar nada, é a gente estar com a xícara vazia, justamente para a gente aproveitar o percurso, né? A gente aproveitar a viagem, a gente cheio de, aquele plano todo para ticar, 9 horas vamos fazer isso, às 14 não sei aquilo e tal, e a gente foi vivendo aquela viagem, né, com o nosso lema era desastre, justamente a gente estar com a xícara vazia, justamente para estar aberto para aquilo que o universo nos proporciona. E muitas vezes a gente está tão cheio de planos a partir dos nossos pontos de vista, porque o que é um ponto de vista, pessoal? Eu chamo vocês para colocar a mão aí, coloca aí, Zé, faz assim. E aí você vai fechando, até ficar só uma mesinha de nada. Pronto, isso é ponto de vista, pessoal. E tudo que vai ao redor, aqui tudo, são os outros pontos de vista que você não tem. Então, a gente querer que as coisas aconteçam exatamente como a gente quer, é a gente acreditar que esse ínfimo ponto de vista, ele é mais poderoso que todas as infinitas possibilidades que o universo pode trazer para a gente, né? Então, a gente vive hoje no mundo VUCA, um mundo volátil, que a gente não entende, um mundo complexo, um mundo ambíguo, e a gente está vivendo na prática o que é esse mundo VUCA. Porque essa pandemia veio para sacudir com tudo. Porque não tinha um ser humano na face da Terra que estava planejado entre os dias tais e tais para isolamento social. Então, mexeu com o planejamento mundial, né? E o que é uma grande oportunidade para a gente testar a nossa flexibilidade. Então, Zé, essas pessoas que estão esperando, né, ter a vida que ela tinha de volta, elas estão hoje passando por mais ansiedade ainda, né? Com certeza, com certeza. Tem uma frasinha que trabalha muito aqui no Ego, que é o seguinte, entrego, confio, aceito e agradeço, né? Então, Perfeito. Eu acho que é o momento da gente fazer isso aí, fazer o que tem que ser feito, o que é distanciamento social, é ficar em casa quem pode, entendeu? E é sua parte, está fazendo, entregou, né? Aceita o que vier, confia e agradece, porque o que vier vai ser de bom grado. Se estiver preparado para receber aquilo, você recebe de bom grado. E, mais uma vez, eu volto, Pedro, falando nessa questão que a gente estava falando do desastre, que é justamente na questão do desaprendizado.
A gente vem falando muito, eu e você, nesses cursos que a gente está querendo. Toda vez que a gente vai fazer um curso assim, a gente fala assim, pô, velho, mas as pessoas não precisam mais de curso. As pessoas precisam desaprender o que elas aprenderam para se tornarem, talvez, pessoas mais leves, mais conectadas consigo mesmo. Inclusive, essa semana eu estava conversando com um amigo meu. Você vê como são as coisas, né? Às vezes, essa leveza de você se conectar novamente com a natureza, né? Porque esse vírus aí deixou todo mundo dentro de casa, mas a natureza está cada vez mais bela, né, velho? A lua, semana passada, estava linda, maravilhosa. O mar está Perfeito. cheio de peixe, a praia está limpa, né? Então, a lua estava maravilhosa. Aí eu lembrei de um amigo meu, conversando comigo, né? Até amigo nosso, pessoa que já tomou vários cursos, é uma pessoa inteligente, uma pessoa, mas ele disse que quando vai com as pessoas ver o pôr do sol, e quando o sol se põe, todo mundo bate palma, ele fica assim, né? Ele não bateu palma. Aí, quando ele vai ver a lua, todo mundo adora aquela lua, aquela coisa, ele olha assim, mas diz assim, sim, por que todo mundo fica assim, radiante diante da lua? Então você começa a entender que uma pessoa dessa, você não pode ensinar uma pessoa dessa a conviver com a natureza, a achar um espetáculo essas coisas. Não tem como ensinar isso. Você tem como o quê? Tirar dele as camadas de condicionamento que já estão em cima, para que depois disso ele apareça lá, a essência dele, porque a essência dele, com certeza, está conectada com a natureza, a essência dele tem valores, a essência dele tem virtudes, entendeu? Então, esse processo de desaprendizagem é importante, gente. Então, é começar a tirar um pouquinho desses condicionamentos que foram colocados, né? Michelangelo, ele fala que toda vez que ele quer fazer uma escultura, ele pega um bloco de pedra e tira tudo que não é necessário. Então, o processo de autoconhecimento da gente, de a gente se conectar, é mais ou menos isso. É a gente tirar de cima da gente essas camadas, esses condicionamentos que foram impostos pela família, pela escola, pela sociedade, e a partir daí a gente se achar lá dentro, e aí a gente vai estar realmente conectado com a gente mesmo. Perfeito. Algumas colaborações, a Eliane falou em desacelerar, né? E aí a gente acabou tendo que, né, desacelerar, né? A gente, mesmo que não queria desacelerar, então quem estava naquela velocidade, né, sem fim, de não tenho tempo, parecendo o filho de Alice, né? Tô atrasado, tô atrasado, tô atrasado. Essa galera aí tá piradona mesmo. E o Léo, o grande Léo, abração, meu irmão, falou simplesmente ser. Isso é até interessante, porque assim, nós não somos fazeres humanos, nem somos seres humanos, nós somos seres humanos. Então, isso realmente significa que a gente está tendo uma oportunidade de ser, porque a gente, muitas vezes, a gente vive de rótulos, né? De máscaras, né? De papéis sociais. Então, quem é você? Ah, eu sou médico. Quem é você? Eu trabalho em tal lugar. Quem é você? Eu sou pai. Quem é você? Eu sou mãe. Enfim, a gente tem vários rótulos, vários papéis para a gente cumprir, né? Só que nesse momento a gente está vendo muitas pessoas se deparando com uma pessoa que ela nem sabia quem era, que é ela mesma. Eu pego, olho no espelho e falo, meu Deus, quem é essa pessoa aí que eu nunca olhei nos olhos? E quando a gente tem essa oportunidade de se olhar nos olhos, a gente descobre alguém que a gente nem sabe quem é essa pessoa direito. Então é muito importante a gente aproveitar essa oportunidade para a gente mergulhar um pouco nesse autoconhecimento, né? Outra coisa, Zé, que eu queria trazer aqui era a questão de que eu vejo muita gente dizendo o seguinte, vou aproveitar essa quarentena para fazer 300 cursos, estudar 400 coisas, eu vou ler 900 livros, eu vou fazer tudo que eu não fiz nos últimos 20, 30, 40, 50 anos, eu vou fazer agora nesse período de quarentena. E aí, rapaz, acontece que muita gente fica decepcionado, porque cria autoexpectativas muito grandes para cumprir e não se dá o direito de, por exemplo, não amanhecer muito bem e tudo bem, né? Amanhecer um pouco preocupado e tudo bem. Então a pessoa termina criando essas autoexpectativas, essas autocobranças e termina ficando num momento complicado, né? Como é que você vê isso, irmão? Então, velho, talvez a maior coisa que esse vírus trouxe para a gente foi a mensagem para a gente desacelerar. Só que a gente está num processo tão grande de aceleração que a gente desacelerou o corpo, mas não desacelera a mente. Percebe? Então a gente vinha naquela corrida, aquela coisa toda, a cabeça da gente a 1000 por hora, e a gente veio, parou dentro de casa, parou o corpo, mas a mente continuou.
Por quê? Porque, de certa forma, a mente da gente está condicionada. Tem um antigo ditado que ele dizia assim, ó, mente vazia é a oficina do diabo, né? Mas, na realidade, mente vazia talvez seja a oficina de Deus. Pois é, cara. A A gente gente vê o fica tempo nessa todo, crença, né? né, cara? Querendo encher a mente, querendo encher a mente. E hoje, quando a gente quer meditar, o que é meditação? O que é mindfulness? O que é isso? É esvaziar a mente. Só que a gente vê o tempo todo a crença que a gente carrega com a gente. Não, menina, tem que fazer aquilo. Ó. Mente vazia é a oficina do diabo. Ou seja, o diabo se apoderou dessa mente aí que está pisando no acelerador e ninguém para mais. Então, a ideia é justamente a gente ter essa reflexão. Será que esse momento ele não veio para a gente dar uma desacelerada? Mas desacelerar não é só parar de fazer as coisas, é parar de pensar também em tanta coisa. Percebe? É entender que a mente ela precisa de intervalos. Né? A mente da gente ela está o tempo todo levando a gente de um canto para o outro. Né? As pessoas não conseguem meditar, por quê? Porque na hora que para aqui, a mente já está levando para um canto, levando para o outro. Então, a ideia é justamente isso, a gente pensar nessa desaceleração, a gente pensar um pouquinho em realmente não fazer nada. Não precisa, gente. De onde vem essa coisa que a gente precisa estar ocupado o tempo todo? Né? Então, a gente não precisa estar ocupado o tempo todo. Ou até usa um pedaço de tempo para se ocupar com você mesmo. Esse é o momento de você se conhecer. Eu estava vendo um filme no outro dia, né? Que era uma menina, que era uma blogueira, ela era super, né? Aquela coisa de moda e não sei o quê. Aí ela pirou com esse negócio e quis dar um tempo nisso e foi para a fazenda do avô, e ficou na fazenda. Aí a mulher descobriu, né? A chefa dela descobriu ela, foi levar. Quando ela chegou lá, ela, não, eu estou mudando agora, estou passando um processo de autoconhecimento. Aí a mulher chegou para ele e falou, ih, esse negócio de autoconhecimento é o primeiro passo para você se odiar. Eu não consigo nem dar bom dia para viver. Entendeu? Então, o que é isso? Isso é justamente, às vezes, é esse medo de confrontar consigo mesmo. Inclusive, tem um vídeo, Pedro, que eu quero indicar para o pessoal aí, que é com Flávia Ferro, se eu não me engano, Me Curar de Mim. Né? Flávia Ferro, Me Curar de Mim. Então, é um videozinho bacana que ela, justamente, ela mostra como é esse processo de autoconhecimento, né? As sombras que você tem que encarar sua, o confronto que você tem que ter consigo mesmo para, a partir daí, sair essa pessoa que você é de verdade. Então, eu acho que o momento da quarentena, se ela puder ser bem aproveitada, vai ser justamente quando você tiver esse conhecimento de você mesmo, entendeu? Se torne, se puder sair disso aí, amigo de você mesmo, essa quarentena serviu com certeza. Tem alguns comentários muito legais aqui. Gratidão a todos que estão aqui participando. Um prazer enorme estar aqui com você. Jackson fala assim, quando você desacelera, você vê muito mais, né? Isso. E isso dá até para você fazer uma analogia, quando você está com um carro em alta velocidade, você não consegue ver praticamente nada que está passando, né? Quando você está devagarinho, você enxerga. Então, desacelerar faz com que você realmente enxergue muito mais. Gratidão. Outra que eu achei muito legal, que a Elaina colocou assim, mente vazia, a oficina do eu. Isso, né? isso. É bem legal, né? Massa, legal. Da gente estar em contato com a gente mesmo naquele momento, né? Em que a gente acalma a nossa mente. Zé, outro ponto interessante, né? Quando a gente fala de querer voltar àquilo que era antes, a gente vê um certo apego, né? Apego a quem eu fui, apego ao trabalho que eu tinha, apego às tarefas que eu fazia, apego à minha rotina. Então, às vezes, a gente tem um pouco de apego às coisas como elas são e um pouco de dificuldade de perceber, aceitar e lidar, né, com as mudanças, né? Então, como é que você vê isso, essa dificuldade das pessoas em lidar com mudanças, né, e esse apego às coisas como elas são? Isso. Vamos lá, o que você falou é interessante, que as pessoas se apegam até com o seu sofrimento, né? É melhor eu ter um sofrimento conhecido do que sair disso aqui e entrar em algo pior do que isso, né? Tem até aquela historinha que eu te falei, do assim, tem gente que cria gato, tem gente que cria cachorro, tem gente que cria problema, né? Meu probleminha vai ali, alimenta a vida dele. Aí, às vezes, eu já me deparei, sério mesmo, já me deparei com pessoas em consultório de dizer assim, eu digo, cara, então como é que é para resolver isso? Cara, não sei se eu quero resolver isso, né? Tô com isso há tanto tempo.
que eu não sei se eu quero resolver, né? Verdade, verdade. Essa coisa né, de a gente ter esse problema de estimação, porque isso vem muito do hábito, né, Pedro? Porque, mais ou menos, como é que funciona a nossa mente? A gente faz a coisa uma vez, duas, três, quatro, então a mente já capta aquilo e você não precisa mais ter um esforço para fazer aquilo. Aquilo já entra no seu automático, né? É mais ou menos como a gente acordar de manhã, você já sabe quando você acorda de manhã, você vai escovar o dente, a mente fica pensando assim, ou eu escovo o dente ou eu vou cantar música, entendeu? Então já sabe o que você vai fazer. Então o poder do hábito leva a gente a fazer um monte de coisas que a gente vem condicionado a fazer e a mudança, ela é um pouquinho difícil, porque você tem que criar um novo caminho diante daquele que você já estava acostumado a seguir o tempo todo, entendeu? Então, uma das dicas que eu posso dar em relação a isso é justamente essa questão de você tentar fazer algo novo. Aquelas coisinhas que a gente acha que é besteira, mas isso é tão importante, gente. Vai, quando for trabalhar, escolhe um caminho diferente, né? Acorda de manhã e experimenta escovar o dente com a mão esquerda, se você for direito. Tenta fazer algumas coisas, mesmo que simples, diferentes, porque você começa a trabalhar o seu cérebro de uma maneira como que diz assim, ó, existe esse caminho aqui, mas eu comando pelo de cá, entendeu? Porque o grande lance da gente é a gente não pode ser refém da nossa mente, né? A gente, porque, imagine, a mente diz assim, perna, ande, aí a perna vai, ande. Braço, pega isso aqui, o braço vai lá e pega isso aqui. Por que a gente não consegue fazer isso com nossas emoções? Né? Por que a gente não consegue controlar a mente na hora? Não, por que eu vou ficar triste agora? Não, eu prefiro, né, ficar normal diante dessa situação. Não, porque eu preciso estar com raiva agora? Por que eu não posso controlar essa ansiedade? Então, como a gente treina o corpo, fazendo exercício, né, musculação, pegando peso, a gente pode treinar a mente da gente. Então, para isso, é super importante essa coisa da gente estar consciente, né? Sentir que a gente, às vezes, se observa, né? Às vezes, para assim um pouquinho, tenta sair de você, observa você tomando uma atitude. Né? Por que você fez aquilo daquele jeito? A gente tem aquela coisa de sempre assim, ó, nada é em vão. Tudo que acontece na vida da gente ou é bênção ou lição. Só que a gente, às vezes, não entende aquilo. Então, quando a gente está diante de uma adversidade, a gente sempre vê aquilo como uma coisa ruim. Mas se você sair um pouquinho do problema e olhar, por que isso aconteceu comigo? Então, justamente isso. A gente tentar ir um pouquinho, tentando administrar a mente da gente. Entender que não é ela que comanda, é a gente. Mas para isso aí, a gente tem que cada vez mais exercitar, ter noção da nossa consciência, para a partir daí a gente buscar esse domínio. Meio que você até respondeu um pouco a questão da crise aqui, mas antes eu vou até falar que a Cal falou assim, estou amando a minha companhia, estava meio sem tempo para mim, né? Isso é legal quando você tem essa sensação de que, oi, puxa, quem é essa pessoa que está aqui? Sou eu mesmo, né? E você começar a perceber o quanto a companhia é importante. E a Cris, ela pediu algumas sugestões de como a gente pode trabalhar essas questões de autoconhecimento em casa, né? Algumas técnicas, dicas e tal, que foi mais ou menos o que você estava falando. Que assim, porque normalmente a gente está associado aos momentos que a gente vive, né? A gente vive o momento de dentro do momento. Então a gente não percebe como a gente está agindo dentro do momento, né? A gente não percebe como a gente está pensando, a gente não percebe o que a gente está sentindo, a gente não percebe como a gente está agindo, a gente simplesmente vai no automático. Então, uma dica muito forte, essa que Zé estava falando, é a gente tentar se dissociar, né? E começar a se enxergar enquanto uma pessoa que está ali, né, praticando determinados atos, né? E o que acontece? Quando a gente começa a meditar, praticar yoga, praticar mindfulness, a gente começa a perceber 3 pontos importantes. Primeiro, a gente se estressa menos, né? Menos vezes, digamos assim. A gente se estressava com tudo. Agora se estresso com bem menos coisas. E quando eu me estresso, a intensidade desse estresse é menor. Eu não me estresso como era um vulcão, como era antes, digamos assim. Eu já me estresso numa intensidade menor. E a duração daquele estresse também diminui. Então, obviamente, que a gente vai tender né? A gente nunca vai ficar perfeito nisso, né? Senão a gente é iluminado
né? A gente se ilumina como um bonito, um arrebatado, né? Como um evangélico e coisa do gênero. Mas a gente vai sempre melhorando. Então, uma das coisas é essa, você se auto-observar, né? A outra, gente, é respirar, né? E Isso, isso eu queria que você respira. falasse sobre a importância da gente respirar. Isso. Oi? Zé, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Cortou um pouquinho, mas Pronto. estou ouvindo. Tá, que você uma dica, né? Ou pelo menos você comentasse aí sobre a importância da gente respirar. Vamos lá. Eu, antes de falar da respiração, vou falar outra coisa que eu acho super importante. Vai lá. Vamos tentar trocar a reação pela reflexão. Nós somos muito reativos diante dos acontecimentos, né? Então, uma coisa que funcionou bastante comigo foi justamente isso. Então, a cada situação de minha vida, a gente tende a ser reativo. Por quê? Porque parece que aquela resposta já está na mente da gente. Então, se alguém ofende a gente vai lá, já ofende também. Se alguém quer bater na gente, vai querer bater também. Se alguém grita, você grita. Por quê? Porque essa é a reação que já está dentro de você. Então, se a gente puder começar a trocar a reação pela reflexão, ao invés de ser reativo, eu vou ser reflexivo diante do que acontece comigo. Pô, aconteceu isso. Então, no meu primeiro momento, eu faria aquilo. E se eu fizer diferente, vai acontecer o quê? Então, você começa a já criar uma reflexão diante daquilo que acontece para você, né? E aí que a gente pode mudar a coisa em volta da gente. Tem uma coisa que fala bem assim, ó, tem uma pessoa tomando chá. Aí a pessoa passa por ela, dá um tombo e derrama chá na pessoa. Aí o cara falou, pô, você derramou chá em mim. Aí a pessoa olhou para ele e disse assim, eu derramei chá em você porque tinha chá na xícara. Se a xícara tivesse água, eu derramaria água. Se tivesse café, eu derramaria café. Então, essa metáfora é legal para a gente... Quando você toma um saculejo, o que é que sai dentro de você? Sai ódio? Sai raiva? Ou sai tolerância? Sai paciência? Então, essa observação do que a gente está inundado, do que a gente coloca para fora, é mais um reflexo de como está o nosso interior, percebe? Então, como é que eu estou reagindo diante das adversidades? Eu estou reagindo com tolerância, eu estou perdoando, eu estou sendo intolerante também. Então, isso aqui está dentro de mim. Porque aquela pessoa que está lá provocando, ela é só um gatilho para dizer o que a gente tem dentro da gente, percebe? Então, a gente não pode mudar a ação do outro, mas a gente mudar nossa ação. E a gente muda isso como... O que, é que a gente fala daquela dieta emocional, né? O que, é que você coloca para dentro? Não só comida, né? O que é que você lê? O que é que você assiste? O que é que você ouve? Quais são suas conversas? Quem são seus amigos? Como é que está? Você está se alimentando de quê? Porque é esse alimento que você coloca para dentro que vai provocar aquilo que você coloca para fora. Percebe? Então, essa coisa de você não reagir e sim refletir é super importante nesse momento da adversidade. Porque é aquela coisa que diz assim, ó, eu sou gente boa, mas se pisar no meu calo, eu viro um bicho. Porra, você não é gente boa nada. Você já é um bicho, né? Só que precisa só acionar. Só precisa pisar no pé lá, entendeu? Então, eu acho que a gente se conhece no momento da adversidade. No momento de tudo certinho, todo mundo é bom, né? Então, falando agora da respiração, né, Pedro? Então, a respiração é justamente isso. Foi o que a gente falou um pouquinho há um tempo atrás, mas a respiração, na hora que você foca nela, ela lhe traz para o estado de presença, e só isso aí já vale a pena 100%, entendeu? É aquela coisa. Vamos aproveitar agora e fazer uma respiração? Vamos colocar aí a mão aqui, ó, em cima do umbigo, mais ou menos. Todo mundo coloca a mão em cima do umbigo. Inspira. E na hora que você inspirar, sente a sua barriga, o umbigo empurrar a sua mão para frente, assim, ó. Você preenchendo todo os pulmões. E agora, expira pelo nariz. Tirando todo o ar. E quando você achou que tirou tudo, tira mais um pouquinho. E sente o umbigo colar lá nas costas, tirando todo o resíduo. Vamos fazer mais uma vez? Então, gente, essa é a respiração. Então, se você está com aquela respiração meio aqui, ó, por cima, só, você não está conseguindo respirar direito, não está conseguindo se nutrir,
né, da energia que vem da respiração. Então, a questão de você focar na respiração, tirar ela de uma coisa involuntária e transformar ela numa coisa voluntária. Eu quero que minha respiração seja desse jeito. É legal. E uma maneira de você controlar a sua emoção é focar na respiração. Tá nervoso? Quando você fica nervoso, você perde logo a respiração. Então, se você ficou nervoso, ao invés de você tentar sair do nervosismo por outra técnica, tente através da meditação. Estou nervoso, perdi minha respiração? Não. Foque na respiração. E aí você vai sentir o seu corpo se acalmar, sentir sua emoção, dar um tempo. Ou seja, usa essa técnica como forma de você até controlar suas emoções. E entender que uma boa parte da energia que nutre o nosso corpo vem da respiração, vem do prana que a gente coloca para dentro na hora que respira. Você tem uma ideia? O alimento que você consome, 80% da energia dele é gasto no processo digestório. Então, ali já vai, na hora que você come qualquer coisa, liga uma máquina aqui dentro que para poder fazer aquela digestão já leva uma boa energia daquele alimento. Então, a alimentação, a respiração, ele tem esse poder, né, de trazer para a gente esse nutriente e de uma forma que é de graça. E aí vem aquela coisa de, e como eu posso respirar melhor? Buscando os lugares melhores para respirar. Já percebeu que às vezes a gente fica ar-condicionado de carro, quando chega em casa liga o ar-condicionado, quando vai para o trabalho está no ar-condicionado, né? Então às vezes a gente nunca tem aquele ar puro, não vai numa praia e percebe esse ar entrando de uma forma diferente, né? Então esse contato com a natureza é outra coisa interessante. Quem puder estar dentro de casa e na sua casa tem uma gramazinha, tira o sapato, pisa na grama, pisa na terra, se conecta, descarrega, porque o corpo da gente é condutor de energia. E tensão, o quê? Energia acumulada. E às vezes quando a gente pisa no solo, pisa numa grama, numa areia, a gente descarrega aquelas tensões. Né? Perfeito. Entendeu? E é isso aí que é interessante. Perfeito. Cris também falou aqui que está tentando fazer um diário da quarentena, escrevendo todos os dias, e com isso ela vai sentindo, está percebendo que as preocupações foram superadas. Escrever é muito bom, é muito importante isso. É altamente terapêutico, né, você fazer isso. E os lobinhos aqui, né, sempre pedem dica, né? Dica, aquele negócio. Então, assim, não, a galera é normal, né? Aqui os perfis, águia, lobo, gato e tubarão, né? E os lobos, eles gostam muito de planejar e pedem muita questão de dica. Então, assim, tem uma dica bem interessante para vocês, que é a questão dos 4 Ds, né? Que é dieta, né? Você se preocupar com aquilo que você come. Diversão, ou seja, fazer coisas que você goste de fazer, né? Descanso, né? Você dormir bem. E desporto, que é você fazer alguma atividade física. Isso é o que a gente pode dar de dica assim, genérica, que isso cabe para todo mundo. Para todo mundo se alimentar melhor, vai ter bons benefícios, né? No mais, a gente só pode inspirar falando coisas que são interessantes para a gente, porque, por exemplo, eu gosto muito de ler, Zé também gosta muito de ler. Aí a gente fala assim, não, leia livro que vai ser ótimo para você. Não necessariamente, né? Então a gente pode inspirar. Agora esses 4 Ds com certeza vão ser bons para todo mundo aqui. Só pegando mais alguns comentários da galera aqui, Zé. E a participação da galera é bem legal. Gratidão, meninos, pela live. Hoje foi um dia de tristeza interna, sem motivo, né? Então está sendo muito bom essa conexão. E já que você trouxe esse ponto, Odete, tudo bem, né? Tudo bem ter sido um dia triste, né? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então é muito importante a gente também dar espaço e acolher as emoções que a gente está sentindo, né? Sem livrar essas emoções e sem querer se livrar delas, né? Porque quando você começa a focar naquela emoção, você termina dando mais força àquela emoção. Então assim, ó, se sentiu triste. Não quero sentir triste porque essa tristeza não tem nada a ver. Por que é que eu tô triste? Eu não quero ficar triste, sai daqui tristeza. Ou seja, você tá ali alimentando ainda mais aquele sentimento, né? Tô triste, tudo bem. É um contexto que não pode ficar triste num contexto desse, né? Então eu acordo tal e deixo ele ir, né? Aos poucos. Estou fazendo todas essas coisas e está dando certo. Estou leve como uma pluma. Legal, Eliane. Bacana. Vamos saber disso. Zé, nessa caminhada aí que você vem fazendo aí com a yoga, né? O que você acha que melhorou no antes e depois da prática da yoga?
Então, cara, você vê que a gente vem fazendo muita coisa, né? Acho que nos últimos 5 anos aí foram cursos de física quântica, a constelação familiar, Teta Healing, a hipnose, a um monte de coisa, né? E a gente veio nessa caminhada juntos. E aí eu acabei entrando na questão do yoga. Entrei até no yoga mais para praticar, né? E quando eu cheguei lá, acabei, a professora perguntou se eu queria fazer o curso de instrutor. Eu falei, pô, acho que eu vou. E fui, entrei, cara, aí foi um divisor de águas em minha vida, entendeu? Eu convido todo mundo, se puder, experimenta essa questão do yoga, né? As pessoas às vezes pensam que yoga é aquela coisa de posturas difíceis que não vai conseguir com o corpo, nada disso. A gente vem numa linha de yoga que é o Hatha Yoga, onde a gente se preocupa muito mais com a conexão corpo e mente, mais com o seu estado de presença do que na postura em si. A ideia da gente é justamente isso, acalmar. É como se fosse... O yoga é como se fosse uma meditação envolvendo o corpo, entendeu? E a gente melhorando com isso aí a nossa flexibilidade, melhorando o tônus muscular, entendeu? A gente abrindo mais espaço para que essa energia que a gente falou nesse trem da respiração do prana possa fluir no nosso corpo, porque um corpo, às vezes, com bloqueios, ele não consegue circular essa energia com fluidez, entendeu? Então, o yoga entrou justamente nisso e também por se tratar de uma ciência milenar, né? Tem mais de 5.000 anos, então uma coisa que perdura por mais de 5.000 anos é porque tem muita verdade, entendeu? Então eu convido a todo mundo a poder experienciar, procurar uma escola de yoga, entendeu? Tentar fazer uma aula. Tem gente que diz que não consegue porque é muito agitado e não consegue ficar parado, mas o yoga é principalmente para essas pessoas. Se você não consegue, é porque você precisa, entendeu? Eu tenho meu irmão, por exemplo, que está fazendo comigo agora, ele está amarradão, ele não consegue ainda ficar no final da aula, que é no estado de Shavasana, né? Que é a hora do relaxamento, mas ele, cada dia que passa, ele vai, né, tentando dominar a mente dele para poder conseguir se conectar. Mas é bacana. E pegando só um gancho, Pedro, do que você falou sobre a questão de Odete, sobre a tristeza, você falou tudo, cara. A gente tem que viver a tristeza também. As pessoas ficam achando que a vida é sempre um mar de rosas. Se você fica triste, tem que ser daquela tristeza. É igual um amigo meu, no outro dia, que a mãe morreu e ele ficou triste pra caramba. O amigo dele, não, pô, não fica assim, não. Vamos lá pra casa, vamos tomar uma cerveja, vamos relaxar. Não, gente. Vamos viver o luto. Porque quando você relaxa, o que você faz? Você empurra aquilo para algum lugar e aquilo fica lá acumulado. Aí você daqui a pouco bate aquela tristeza, você não sabe de onde veio. Por quê? Porque você não vivenciou ela. Entendeu? Então, se a tristeza chega, vive ela com intensidade, porque ela vai embora. Né? Perfeito. A gente não pode estar o tempo todo dizendo, não, minha vida não pode ser. A gente vive aquilo, só que não se prende naquilo. Né? Perfeito. E tem aquela coisa, né? Tem gente que nos tropeços da vida se apega com a pedra. É viver aquilo e deixar aquilo para lá, velho. Já foi, passei por isso aqui e já tá, porque toda aquela tristeza que vem, ela vem para te dizer algo. E se você não entender o que ela quer dizer, ela volta novamente. Então, entende, vive, o que é que isso está trazendo para mim, qual a importância disso, né? E aí, daí foi. Meu irmão, esse ponto que você trouxe, esse ponto que você trouxe, ele é fundamental. Peraí, só um segundinho, deixa eu só falar com a galera aqui, ó. Euclides falou que desligou a TV, trocou os jornais por essa live maravilhosa. Gratidão, meu irmão. Um beijo no seu coração. Galera agradecendo aqui, acho que devemos ter menos cobrança com nós mesmos, exatamente, a gente precisa fazer realmente isso. Tiagão, Anne aqui, Karina, Zé, você é show, Pedro Mendes, cara, um beijo pra você, meu amor. Zezão, te admiro sempre, tristeza é o contraponto da alegria necessário, perfeitamente. Deixei de ver TV, tem 2 anos, à noite ficava olhando o escuro, na noite onde moro, sentindo o cheiro de mato, vendo as estrelas, acho que sem saber que estava me preparando para isso. Repare que coisa interessante, legal, né? É muito legal isso, né? Esse movimento, né? Que a gente às vezes não está sabendo que a gente está fazendo, mas às vezes a gente está fazendo, se preparando para esse momento. Meu irmão, a gente está chegando na reta final, né? Cara, 1 hora passa assim voando, nem parece que a gente passou, a gente já está aqui com mais de 50 minutos de live, né? Então eu queria falar para vocês aí, quem segue o meu perfil
seguir também o de José Alves. Quem segue o dele, seguir também o nosso perfil, porque a gente vai continuar fazendo esses encontros e a gente tem muito material que a gente está preparando aí para soltar para vocês aí, né, cursos e outras coisas mais. Então, é importante a gente ficar em contato, ok? E também dá uns cliquezinhos nesse coraçãozinho, que aí o Instagram vê que está tendo retorno e aí mostra a live para mais pessoas, né? Então, Zé, eu queria que você deixasse aqui, meu irmão, a gente ainda tem aí coisa de uns 8 minutos, né? Só para a gente já ir. Então, eu queria que você desse a sua visão, né, de como é que você está vivenciando esse momento, né, essa quarentena. Porque como a gente falou anteriormente, né, a gente não pode dar dica de o que vai ser bom para mim, vai ser bom para você também. Mas falar um pouco sobre como é que você está vivendo isso, para ver como isso pode nos inspirar. Tá, então, eu era um cara que eu já gostava de ficar em casa, né? Então, para mim, não está sendo tão problemático essa quarentena. Então, minha rotina, ela, né? Tipo, acordo de manhã, sempre estou praticando uma atividade. Por incrível que pareça, eu estou comendo menos, né? Porque eu percebi uma coisa. A gente toma café da manhã, depois almoça, depois janta. Aí, quando você para ficar dentro de casa, parece que você passa o tempo todo preparando comida e lavando louça, entendeu? Ou seja, você vive em função da comida. Então, eu comecei a entender, eu digo, pô, será que eu preciso comer tanto? Então, aí, às vezes, o que está acontecendo? Eu estou acordando, fazendo atividades, indo tomar um café lá para 10, 11 horas da manhã, e aí vou almoçar, às vezes, às 18 horas, e não preciso comer mais. Então, estou conseguindo, com 2 refeições, passar bem, né? Parece que a gente tem aquele condicionamento social, né? Porque a gente toma um café da manhã, porque no almoço você tem que almoçar lá, e de noite você tem que tomar café novamente. Então, eu mudei esse hábito, né? Para mim foi bacana, eu acabei comendo menos e percebendo que precisava estar comendo tanto, né? Consegui descobrir algumas coisas dentro de casa, assim, né? Pô, acho que casa não precisa... Eu falo com minha mulher, sempre quando a gente vai limpar a casa, eu falei, pô, a casa não devia ter tapete. Para que tapete, né? Porque tapete dá maior trabalho, assim, de limpar. Mas bacana, as coisas estão acontecendo. Eu, graças a Deus, eu moro aqui na frente da praia, né? Então, às vezes, consigo tomar um banho de mar aqui, não é? E estou lavando, mas meditando, né? Colocando leituras em dia, né? Eu gosto muito de ler, então eu estou aproveitando isso para poder ler, assistindo alguns filmes, né? Dando aula de yoga para amigos e para a família à distância. Colocando sono também em dia, dormindo bem, né? Então, tá de boa. Eu acho que a quarentena, para mim, não teve muito problema, não. Agora, o que está, às vezes, me incomodando sabe, aquela coisa quando você acha que tudo está bem para você, mas você precisa, de certa forma, ajudar, né? Fazer alguma coisa. Então, eu acho que a gente já está ajudando, quando a gente está fazendo esses lives, já está ajudando quando eu faço, mas o que é que eu posso fazer mais, entendeu? Então, às vezes, uma coisa que me dá um pouquinho de juntando assim uma galera para ver de que maneira a gente pode ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento, né? A gente está desenvolvendo algumas coisas, tenho feito algumas doações quando eu posso, colaborando com algumas coisas, mas eu percebo que eu posso estar fazendo mais, entendeu? Então, eu acho um momento de a gente poder, já que a gente está, né, de certa forma, passando tranquilo, que a gente possa pensar nas pessoas que não estão e ver o que a gente pode fazer por elas. Perfeito. Tem uma galera aqui agradecendo, a gente que agradece o carinho, a presença de vocês. Marta dizendo assim, minha mente está a 360 por hora. Martinha, então é muito importante você respirar. Comece pela respiração. A respiração é o primeiro passo que a gente pode indicar para qualquer pessoa, é você respirar. É você perceber os seus... Vem cá, você pode mandar seu coração bater um pouco mais rápido? Pedir para o seu rim filtrar um pouco mais? Não. Você já reparou que o único órgão do corpo humano que a gente pode controlar são os pulmões? Então, isso não está aí à toa. Então, a respiração, a gente pode parar e fixar a nossa atenção nele e você começar a perceber a sua respiração e você vai ver que isso vai te acalmar um pouco sua mente. Agora, com compaixão, né, com compassividade e bondade, tá? Tudo bem, sua mente está a 360 e você não está competindo com ninguém, então você não tem que estar mais calmo do que outra pessoa, cada um tem o seu movimento, né? Então é importante só que você
amanhã esteja a 359, a 358 e vá no seu ritmo, né, baixando essa velocidade da sua mente, tá certo? Sancho tá dizendo aí também nesse lugar aí, meu amigo, como é que não dá para relaxar? Janaína tá dizendo que Haroldo disse que ficar na sua casa é bom demais, velho. Tá vendo aí, ó? Estão dizendo aí, ó. Sancho tá dizendo que tá fazendo 2 refeições também, né? Meu irmão falou que tá economizando dinheiro, também é importante. Encontrei coisas que nem lembrava mais na casa, né? Jackson fala assim, há uma grande diferença entre foco no problema e foco na solução. Concentre-se na solução ao invés de focar no problema. Perfeito. Dermato Arte, muito bom, gratidão. Amo você, irmão. E Zé brilhou como você também. Legal, galera. Bom, a gente está aqui na reta final, 2 minutinhos aqui para terminar. Eu queria agradecer muito, né, mais uma vez, a presença de vocês. E dizer, Zé, que pelo andar da carruagem aqui vai ter bis aí, viu? Vamos fazer mais uma outra aí, mais para frente, para poder a gente abordar outros assuntos, porque tem muita coisa para a gente conversar durante esse período, tá certo? E eu queria fazer uma indicação de um filme para vocês assistirem. Eu não sei se algum de vocês já assistiu, que chama Extraordinário, né? É um filme que muitas vezes a gente acha que uma pessoa é boa, uma pessoa é ruim, mas na verdade todos nós temos esses outros lados, né? Então assista, Extraordinário. 21 segundos restantes. Galera, alguém faz um print aí, Zé, chega pra frente aí pra galera fazer o print aí. Obrigado a todos aí, galera. Valeu, gente. Valeu. Eu tenho uns artigos escritos na revista Estimuladamente, quem quiser conhecer um pouquinho... Meu irmão, obrigadão.